Sobrenatural, meus amigos, uma daquelas franquias do terror que, mesmo que você não seja o maior fã do mundo, você com certeza pelo menos já ouviu falar a respeito. Eu aposto que ou você já viu essa velhinha aqui, ou você já viu essa família bizarra sorridente aqui, ou pelo menos você já viu esse famosíssimo jumpscare do capiroto. Acertei? Pelo menos um eu tenho certeza de que você conhece. Muito bem, então dito isso, ontem eu tive a oportunidade de assistir Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, que é uma espécie de volta às origens da franquia, porque uma coisa que todos os fãs de terror concordam é que Sobrenatural, como franquia, era muito melhor do que ficou. Dificilmente você vai arrumar alguém que fale que o quarto filme é melhor que o primeiro, tá ligado? Inclusive, eu faço parte de quem defende essa ideia. Então a proposta da equipe aqui nesse quinto filme foi de trazer parte do elenco original e contar uma história envolvendo aquelas pessoas numa outra etapa da sua vida. E será que deu certo ou será que afundaram o barco de vez? Bom, é exatamente disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre Sobrenatural, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. E hoje, deixa seu like aqui embaixo, faz tudo o que tem que fazer, ativa o sininho, mas hoje, especificamente hoje, eu tenho um recado muito importante pra vocês, porque o vídeo de hoje é patrocinado por ninguém menos do que Dom Florentino, do canal Pimenta Nerd. Porque sim, a Sony não me convidou pra assistir esse filme, mas quem me convidou foi o Dom, que recebeu o convite da Sony e podia levar um acompanhante. Então, Dom, muito obrigado. E eu vou tratar isso como se fosse uma publicidade mesmo, e vou convidar todos vocês a conhecerem o site do Dom, o site pimentanerd.com.br, que é o portal de notícias do mundo do cinema que o Dom tá encabeçando aí. E também, é claro, não deixem de conhecer o meu projeto Paixão com o Dom, que é o podcast Refil de Pimenta, em que a gente fala de tudo e mais um pouco em episódios semanais sobre o mundo do entretenimento. E se você ainda não escutou nenhum episódio, saiba que você está perdendo tempo. E agora sim, dito isso, bora pra Sobrenatural, A Porta Vermelha. Sobrenatural 5 conta a história de Josh Lambert indo levar o seu filho Dalton pra faculdade, o mesmo molequinho que sofreu com os ocorridos bizarros da dimensão sinistra nos primeiros filmes. Porém, o que parecia já estar solucionado na vida dessa família pode não ter tido um final tão definitivo assim. E muito bem, meus amigos, vamos lá. Duas coisas que eu já quero trazer pra vocês aqui antes mesmo da minha experiência com o filme, ou seja, duas coisas que eu já achei legal antes mesmo de assistir o filme. A primeira é o fato de que trouxeram a mesma galera, os mesmos atores pros papéis, com a intenção de retratar um outro momento na vida dessas pessoas. E poxa, eu sempre acho isso muito legal, tá ligado? Não que eu tenha algo contra recasting quando é necessário, ou envelhecimento por meio de maquiagem ou digital, não tenho nada contra, tá ligado? Mas eu acho isso aqui muito legal. Poxa, 13 anos se passaram desde o primeiro filme, 10 desde o segundo, e o ator, especificamente do Dalton aqui, que fez a sua passagem ali no meio do caminho entre esses filmes, por Homem de Ferro 3, também fez uma participação em Jurassic World, e graças a Deus não foi o Dominion. Mas enfim, ponto é que permitiram contar mais um retrato da vida desgraçada na real, né, e assombrada desse personagem aqui, e isso é algo que eu sempre valorizo muito, o respeito ao casting original. E o segundo ponto que eu também acho muito legal é a direção estreante aqui do ator Patrick Wilson, que agora pela primeira vez está por trás das câmeras também. E eu já falei disso lá em Creed 3, que foi a estreia do Michael B. Jordan como diretor, e repito aqui, pegar uma franquia que você já conhece, que você já atuou, já conhece um pouco ali da recepção e expectativa dos fãs, em parte pelo menos, né? É uma decisão muito inteligente pra estrear nessa nova função. E lá em Creed 3, eu achei que deu muito certo, eu senti uma identidade muito forte do Michael B. Jordan como diretor. E aqui em Sobrenatural eu posso afirmar pra vocês que funcionou sim. Só fez um suspense aqui de leve pra encher o saco de vocês, mas funcionou bastante. O que me leva justamente a esse primeiro ponto sobre o filme, que é a direção das cenas de terror e das cenas que não envolvem terror, que surpreendentemente são poucas e surpreendentemente foram todas muito bem dirigidas, viu? Eu digo surpreendentemente porque dentro desse mundo de terror sobrenatural, eu confesso que eu fiquei um pouco acostumado nos últimos anos a receber filmes que ficam dando susto barato de 20 em 20 minutos, uns personagens bosta, tá ligado? E é isso aí, tem que me dar por satisfeito por horas. E se reclamar ainda, igual eu fiz lá no Exorcista do Papa, vem a comunidade cristã encher meu saco. Mas surpreendentemente, como eu disse, isso não rola aqui. Sobrenatural 5 tem muito aquela pegada de terror do James Wan, sabe? Só de você assistir, você consegue ver que o próprio deve ter feito uma aulinha particular ali com Patrick Wilson pra ele começar a dirigir. Porque o estilinho de direção de terror do James Wan também é muito claro. Ele curte fazer as suas cenas de terror funcionarem quase como se fossem curtas-metragens ali
dentro dos próprios filmes. E ele fez isso dentro dos 2 primeiros filmes dessa franquia e também fez lá em Invocação do Mal, também fez lá em Maligno. E eu posso afirmar pra vocês que o Patrick Wilson aprendeu 100% a lição e aplicou aqui como um bom aluno que é. E se você já é fã desse estilo de direção de terror do cara, eu tenho certeza de que você não vai se decepcionar aqui, porque é um estilo muito próprio, que consiste no quê? Basicamente em imagens desfocadas brincando com a sua imaginação, ou com uns bichão muito louco e muito bem maquiados, ou é claro com esse recurso tão odiado nos últimos anos do cinema. Sim, o jump scare. Jump scare esse que tem uma má reputação justamente por conta do tanto que o recurso foi utilizado por gente que não sabe utilizar, vale reforçar aqui, algo que eu e Dalen Nogari falamos muito naquele vídeo sobre o Exorcista 3, que eu vou deixar o link aqui em cima. Mas o ponto é que você pode ficar tranquilo porque James Wan não é um desses caras que não sabe usar do recurso, não. Então, consequentemente, nem o seu pupilo Patrick Wilson na direção. Sobrenatural 5 tem alguns dos melhores jump scares que eu assisti nos últimos anos, talvez 10 anos de cinema aí, que eu tenho visto filme de terror. Ponto. É bom assim. Que eles são bons não dá pra negar. Se você vai gostar ou não do recurso jumpscare, aí é outro papo. Mas que eles são bons, eles são. Não são baratos, agregam pra narrativa, amplificam a experiência, brincam com a expectativa, dificilmente você vai acertar o momento em que o susto vem. E por conta de tudo isso, realmente me fizeram pular da cadeira umas 4 vezes ali, viu? Mas é claro, se você não gosta desse recurso, não é aqui que você vai começar a gostar, entendeu? E isso se aplica, na verdade, a tudo que envolve a direção do James Wan e, consequentemente, do Patrick Wilson. Eu mesmo sou um cara que quase sempre gosta da direção e dos trabalhos de terror dele, mas dificilmente é algo que me deixa marcado pra sempre, sabe? Eu gosto muito, mas dificilmente amo. São excelentes experiências, mas dificilmente eternas. E por aí vai. Ainda nesse tópico da direção e do terror, antes da gente mergulhar no próximo assunto que eu quero falar com vocês, eu quero destacar uma cena aqui em específico que meu amigo, olha, aula de terror. Uma cena que muito provavelmente vai entrar naquele quadro dos cenas mais assustadoras do cinema assim que eu conseguir ela inteira no aluguel digital. Que é a cena do exame de ressonância magnética, que meu amigo, cara, fazia anos, sem sacanagem, anos que eu não me sentia tão agoniado igual naquela sequência. Muito bem dirigida, cara, brinca completamente com a angústia, a insegurança e a claustrofobia da sensação de fazer esse exame que eu já fiz, minha namorada fez há pouquíssimo tempo atrás e sim, é ruim nesse nível. Então a ideia de que você aperta um botão pra pedir ajuda pro médico e já não tem ninguém mais ali e você não consegue sair e ao mesmo tempo possivelmente existe uma figura ali perto de você, é aterrorizante. Então assim, de verdade, não me surpreenderia se essa cena tivesse o poder de impactar outras pessoas pra fazer, ou melhor, pra deixar de fazer esse exame, porque ela é muito boa mesmo. Mas enfim, meus amigos, dito isso, ponto muito positivo pra direção, temos um excelente futuro pupilo do terror aqui, com um excelente professor, é claro, e que conseguiu deixar uma marca muito boa. O que eu não posso dizer o mesmo é sobre a história. Esse filme se passa depois do 2, obviamente, e ignorando aquelas prequelas que foram o filme 3 e 4, então a gente já começa 10 anos na frente do momento em que as memórias do Josh e do Dalton foram apagadas lá pra suprimir aqueles eventos terríveis dos 2 primeiros filmes. Então o filme começa com pai e filho, o pai indo levar o filho pra faculdade, pra começar o ano letivo lá, enfim. E você percebe que a relação deles é muito abalada. E aí você fica se perguntando, poxa, por que essa relação tá tão abalada assim? E é aqui que a gente chega justamente no primeiro ponto do filme que eu realmente não gostei. Não significa que o filme errou, só significa que o meu gosto pessoal não foi agradado. Vamos ser adultos aqui e saber separar as coisas. Tem coisa que eu gosto e que tá certo, nesse caso eu só não gosto. Tá certo, mas eu não gosto. Eu particularmente, geralmente fico meio bolado quando um filme acaba com a família lá em paz, de boa, tendo resolvido aquele BO todo, só pra depois de 10 anos eu descobrir que não, que na verdade não tava nada em paz e que os últimos anos da vida deles foi tudo um inferno, e tudo isso por conta daquilo que eu achei inicialmente que estava resolvido. Indiana Jones 5 fez isso, The Last of Us Part 2 fez isso, é um recurso que eu não gosto, não me agrada, eu acho um pouco barato pra criar tensão onde eu achei que estava em paz. Eu não vi o nascimento dessa tensão, eu só tenho que acreditar porque o filme tá me falando o que aconteceu. Mas enfim, meu ponto inicialmente que eu disse pra deixar claro é que isso não está necessariamente errado, isso é um recurso muito utilizado por roteiristas por aí, só não me agrada. E a consequência disso é que torna o personagem do Dalton extremamente odiável no começo do filme, porque pra gente que viu tudo que aquele pai passou e tudo que ele enfrentou pra manter aquela criança segura, pra aquele moleque tratar o pai daquele jeito que ele tá tratando agora adulto, cara, fica muito difícil torcer por ele. Ai, Rafa, mas eles não se lembram do que aconteceu. Sim, mas eu me lembro. Eu assisti os filmes e eu não tive minha memória apagada. Dá pra entender? Então,
não dá pra esconder o sentimento que eu fiquei de dar um socão na cara do Dalton por ele estar sendo tão ingrato com o pai dele no começo. Uma sensação que provavelmente não era pra eu ter em um dos protagonistas, que é pra eu estar torcendo, entende? Falando em começo de filme, também temos que superar a conveniência master do roteiro de que somente agora, depois de 10 anos, que o pai e o filho começam a ter as memórias do que pode ter acontecido 10 anos atrás. E mais do que isso ainda, a gente tem que superar o fato de que eles estão tendo as memórias juntos. Cada um tá num canto da cidade ali, um tá na faculdade, o outro tá em casa, e eles começam a ter as memórias juntos ali. Então assim, tem motivo pra isso, narrativamente falando? Não tem, nenhum. É só porque o filme precisa acontecer. Então basicamente a gente tem um início de trama bastante forçado, mas que pelo menos não gasta tempo pra mergulhar a gente nas cenas de terror de fato. Só que ao mesmo tempo a história vai gastando tempo demais pra fazer os personagens lembrarem de coisas que a gente meio que já sabe como espectador, porque a nossa memória não foi apagada, só as dos personagens foi apagada. Então, eventualmente, o Josh vai descobrir que ele consegue fazer projeção astral, mas eu já sabia disso. Aí, eventualmente, o Dalton vai descobrir que ele também consegue fazer isso, só que eu já sabia disso. Aí, eventualmente, eles vão entrar naquele mundo invertido, maligno, e vão descobrir que tem criaturas terríveis esperando pra possuir o corpo deles do lado de fora. Só que eu também já sabia disso. Então entende o que eu tô dizendo? Sobrenatural 5 tem um roteiro que funciona pra poder gerar as cenas de terror à la James Wan que o novo diretor quer trazer pro público. Boas cenas, diga-se de passagem. Se você curte o estilo dele, o roteiro só está lá pra justificar que essas cenas estejam interligadas minimamente umas nas outras. Mas o roteiro não abraça das oportunidades que ele mesmo cria pra entrar numa relação mais íntima e consequentemente mais emocional entre os dois personagens, pai e filho, entende? E pra você não falar que eu não estou embasando esse meu pensamento em algo, eu trago aqui um exemplo pra vocês. A Maldição da Residência Hill, que é uma série da Netflix que pra mim dá uma aula naquela mistura maravilhosa de terror e drama familiar. E a gente tem cenas sim muito tensas, a gente também tem cenas sim de terror, mas a gente tem acima de tudo uma história de um filho que culpa o pai pelos erros do passado, entrando em reconciliação consigo mesmo e com o pai por meio de toda aquela história de terror. E esse estilo de narrativa gera o que no espectador? Gera uma sensação de medo, desespero, insegurança, pavor no começo do seriado e no último episódio, lágrimas, choro, emoção, porque você consegue sentir o drama pelo qual eles estão passando e isso tende a nos emocionar e nos impactar muito mais. Agora aqui em Sobrenatural, essa relação entre pai e filho nunca é aprofundada. A gente vê eles passando pelas mesmas coisas, só que em cenários completamente diferentes, nunca falando entre si, nunca se comunicando e contando um pro outro o que tá rolando. E aí depois assim, sem dar nenhum spoiler pra vocês, eles meio que resolvem, tá ligado? O que me deixou com uma sensação não de que o filme errou, mas de oportunidade perdida. Então assim, meus amigos, em resumo, eu diria que Sobrenatural 5 é uma estreia promissora do diretor Patrick Wilson na direção de filmes de terror e dá pra sentir o apadrinhamento do James Wan ali com ele, o que é ótimo, porque eu adoro os filmes do James Wan, mas nós não temos um aproveitamento que justifica essa ausência de 10 anos na franquia pra retornar agora pra um grande encerramento. Eu não terminei esse filme com aquele sentimento de que, nossa, ainda bem que eu voltei pra esse mundo porque eu precisava ver esse desfecho. Isso aqui, realmente, eu precisava assistir, isso muda tudo. Não senti muito isso não. Eu sinto que se eu tivesse acabado no segundo filme, tava de boa pra mim, cara. E a única coisa que tornou essa experiência realmente justificável pra mim foram as sequências de terror individualmente falando. Que, como eu já disse, são pequenos curtas interligados por um roteiro relativamente frágil, mas pequenos curtas muito bons individualmente. Então pra mim, que não estava esperando um filme grandioso, eu não recebi um filme grandioso, mas eu também não estava esperando um filme horrível, e também não recebi um filme horrível. Eu recebi um filme na média, e normalmente eu tendo a dizer pra vocês que filmes na média como Sobrenatural 5 vale o ingresso de cinema sim, um sustinho ou outro você com certeza vai receber. E agora, é claro, eu quero saber de você, já assistiu Sobrenatural 5? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.